Bem-vindos! Hello. Estamos ao vivo. We are live. Thank you, Ale. Obrigada, Ale. Hi, Sara. Hi, everyone. Hi. Olá. Silvano, tudo bem? Tudo bem. Oi, Maria Rita. Hello, Sara. Então, estamos aqui hoje para esta sessão de perguntas e respostas com a Sara. A Maria Rita vai traduzir e a Silvana e eu iremos colocando as perguntas. Então, pode... We're gathered here this afternoon or anytime, your time, for some answers and questions that Sara is going to be answering some of your questions, and Silvano and I are going to be asking them. Então, podem escrever as vossas perguntas aí no chat do YouTube e Silvano e eu ficaremos atentos para lê-las aqui para a Sara. So you can start writing your questions in the chat room of the YouTube channel, and Silvana and I are going to be paying attention to transmit your questions to Sara. And before we start questions, can we do a quick hands-on just to connect with everyone in the room? E antes da gente começar com as respostas e as perguntas, vamos fazer uma autoaplicação para que a gente possa se conectar, todos nós, uns com os outros. So we can take our hand, the palm side, and get all the way underneath with the thumb in the front. Wrap your hand in your fingertips if you can reach around the sides, so that with each one, and Mary used to call this the big hug. And then, O que a gente faz é a gente abre a nossa mão direita, por exemplo, coloca o polegar aqui na frente do corpo, a palma da mão fica colocada na axila e os outros dedos ficam aqui na parte externa da escápula, desse osso aqui no topo aqui que nós temos nas costas. E a Mary costumava chamar essa autoaplicação do grande abraço. And we'll drop our shoulders, exhale all the way down the front of the body, receiving, inhaling up the back. E o que a gente faz aí é soltar os nossos ombros, receber a inspiração, ou primeiro expirar, com a energia descendo pela frente do nosso corpo, para receber a inspiração que sobe pelas costas. And with each exhaling and inhaling, see if you can feel the lengthening of your spine as you exhale and inhale. E a cada expiração e inspiração, vê se você consegue sentir a sua coluna se esticar, se expandir, e ficando cada vez mais alta enquanto você expira e inspira. Mary Burmeister used to say, from the farthest reaches of heaven to the farthest reaches of earth, let that breath breathe you. A Mary costumava dizer, das alturas mais distantes do céu até as maiores profundezas da terra, deixe que a respiração respire você. So just see how that breath, let it find your own natural rhythm and just see how it moves your body from the inside out and the outside in. Então, simplesmente respirem, encontrem o seu próprio ritmo pessoal de respiração e observem como que essa respiração se movimenta através do seu corpo, de dentro para fora, de fora para dentro.
For me, this has been one of my all-time favorites for settling and grounding. Essa postura tem sido uma das minhas posturas favoritas, para eu me assentar, me aquietar, me aterrar. Yeah, life gets really busy and really full. And for me, this is such a great practice to come back to, how do we define that center, that place within, that stillness? And for me, it's with this breath. E quando a vida está muito agitada, quando tem muitas coisas para atender ao mesmo tempo, é muito bom eu me lembrar que eu tenho essa postura, eu tenho esse abraço, para me levar de volta àquele centro, né? Onde é que está o meu centro? Essa postura ajuda a gente a fazer isso. So, welcome, and let's go to questions. Do we have questions that you would like to ask? We're going to be doing a 5-day on June 11th. Então, estamos prontos. Vocês têm coisas que vocês querem me perguntar? Nós vamos começar um seminário básico agora, no dia 11 de junho. E vocês podem ter perguntas que vocês queiram fazer para mim. Rosario, do we have any questions? Sorry. We need a mic too. Silvano, acredito que já tem uma pergunta para a Sara. Como que vai ser esse curso? Sara, what's this class going to be like? I'm sorry, I couldn't hear the question. What's this class, this 5-day class going to be like? So when I do the 5-day basic seminar, I look at text 1, text 2, and I've been a student with Mary since the early 80s, and before that I got hands-on from the time I was 14. So I have compiled all of my notes into each page of the book. Oh, sorry. Bom, eu quando ensino esse seminário básico, esse seminário de 5 dias, né, da arte do jiu-jitsu, eu, desde o início dos anos 80, eu tenho as anotações, né, que foi quando eu comecei a ensinar, eu tenho as anotações. Antes disso, eu recebi as sessões de aplicação de jiu-jitsu da Mary Burmeister desde os meus 14 anos. Então, eu tenho páginas, em todas as páginas do texto 1 e do texto 2, que é o que a gente vai cobrir. Eu tenho muitas anotações e coisas que foram ditas pela mãe. So each page will have lots of notes and little messages that I had from Mary. And I'll show self-help, and we'll show as much as possible how we can utilize the flows on ourselves. Então, em cada página, como eu disse, eu tenho muitas anotações, eu tenho muitas citações, são coisas que foram ditas diretamente pela Mary Burmeister. Nós vamos fazer bastante autoaplicação. Eu vou mostrar para vocês o mais possível como vocês podem fazer autoaplicação. And the beauty of this is that you'll have a replay to go back and watch, because I present a lot of information. E a beleza desse formato que nós temos agora é que vocês podem voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem, porque a gente apresenta muita informação em cada dia. And you can also take a screenshot. E vocês também podem tirar uma foto da tela. I'll have lots of pictorial pieces to this as well.
eu vou ter também bastante imagens nesse curso também. And I love going through Jinshin Jutsu. For me, it's been my, I grew up with it, and I love sharing Mary's textbooks. They are so much fun. E eu adoro ensinar Jiu-Jitsu, adoro me comunicar com vocês através do Jiu-Jitsu. Isso tem sido a maior parte da minha vida e, na verdade, eu me divirto muito. Eu acho muito gostoso, muito prazeroso compartilhar essas informações com vocês. Agora me veio uma pergunta, que assim, como você conheceu o Jiu-Jitsu? It has just occurred to me to ask you, how did you get to know Jiu-Jitsu, Sara? So I have kind of an unusual story. My mom was a counselor and a therapist, and she was one of Mary's first students in the early 70s when Mary moved to Scottsdale. And my mom... Bom, eu tenho uma história um pouco diferente, uma história legal para contar para vocês sobre como eu cheguei até o Jiu-Jitsu. A minha mãe era uma terapeuta, uma aconselhadora, e ela foi uma das primeiras alunas da Mary nos anos 70, quando a Mary e a família se mudaram aqui para Arizona, para Scottsdale. So my mom was constantly taking us for rolfing, massage, all kinds of body work. E a minha mãe, ela costumava levar a gente, mas muito, com muita frequência, para receber sessões de rolfing, de massagem, de terapias alternativas com o corpo. So when she announced that we were going to go to Scottsdale, I was 14 years old, and she said, we're going to be driving for 2 hours of session and a 2-hour drive home. I went, no, I'm not going. E aí, quando a minha mãe me falou, olha, agora a gente vai pegar o carro, nós vamos dirigir por 2 horas, vamos até Scottsdale, vamos receber 2 horas de sessão, depois a gente vai dirigir de volta para casa mais 2 horas. Vocês imaginam, eu com 14 anos de idade, eu cruzei o braço e falei assim, eu não vou. I just wanted to stay home and ride my horse. Eu queria ficar em casa, queria cavalgar, queria sair para passear com o meu cavalo. And so she won the battle and off we went, and I pouted the whole way up. 2-hour drive, I pouted the whole way up. Mas ela acabou vencendo a batalha, e lá fomos nós, e eu fazendo o maior bico, 2 horas ela dirigindo, e eu com aquele bico enorme. And when I heard the name Mary Burmeister, I thought Mary would be like Ida Rolf. I just kind of expected somebody of German descent, and I kind of expected to see Ida Rolf. E quando eu ouvi o nome, Mary Burmeister, eu imaginei, por causa do sobrenome dela, eu imaginei uma pessoa de descendência alemã, eu imaginei a Ida Rolf, sabe? Com a força aqui. And so here we are sitting in the office, and we were waiting for our turn. And when the door opened, out came this little, tiny, petite Japanese woman. E a gente estava ali na sala de espera, esperando a hora da nossa sessão. De repente, abre a porta e vem uma senhora japonesa, toda mignon, toda pequenininha, toda delicada. She had on high heels this tall. E ela estava usando salto dessa altura. Mini skirt, matched outfit, dingle ball earrings, her hair in a bouffant. Ela estava usando uma saia
uma blusa que combinava com a saia, brincos enormes, o cabelo dela preso assim, um coque solto para cima. This was the 70s, and the 14-year-old in me went, oh, I love her. Isso foi nos anos 70, e a menina de 14 anos em mim olhou para ela e falou assim, adorei! And all of the massage therapists, Rolfers at that time, were wearing Birkenstocks, and they were very hairy and hippie. And so here was Mary. You were either like a hippie or Brady Bunch, Partridge Family, and she was so elegant. E nessa época, lembra, nós estamos falando dos anos 70. Então, todas as pessoas que praticavam essas terapias corporais, elas usavam aqueles Birkenstocks, aqueles chinelos e roupas largas, e o cabelo meio desarrumado, todo mundo meio hippie, né? Ou então você tinha aquela coisa assim da outra família, papai sabe tudo, que é o equivalente ao que a gente pode se lembrar aqui no Brasil. E aí entra essa mulher super sofisticada, super elegante. So she sat next to me and she asked if she could see my hands. E aí ela sentou do meu lado e pediu se ela podia ver as minhas mãos. And so I held out my hands and she held my hands cradled in hers. E aí eu estendi as minhas mãos para ela e ela segurou as minhas mãos com as mãos dela. And then she flipped them over and she looked and she placed my hands together with a big twinkle in her eye. Well, first she asked me if I practice this art. And with a big twinkle in her eye, she said, you will someday. E ela tinha perguntado para mim se eu praticava essa arte. E eu disse que não, e ela daí com um brilho forte nos olhos, ela fechou as minhas duas mãos, palma com palma, e disse para mim, um dia você vai praticar. And at that age, I was thinking in my head, there's no way I'm ever doing anything like this. E na minha cabeça, naquela idade, eu pensei comigo mesmo, olha, mas não vou fazer isso nunca. We went in to have our sessions and they were lovely. E a gente entrou para receber sessões, e a sessão foi maravilhosa. So when my mom got on the table, I sat in the corner. Então, quando a minha mãe se deitou na maca, eu estava sentada ali no canto. And that's when Mary worked off a table that was 18 inches off the ground, and she would sit on her heels and hold her hands on the body this way. Nessa época, a maca, a mesa na qual a Mary trabalhava, era baixinha, era pouca distância do chão, e ela sentava sobre os calcanhares dela e fazia as aplicações. And as I sat watching for the first minute or two, Mary then looked at me and said, oh no, you come over, sit right here, put this hand here, that hand there. E depois do primeiro e segundo minuto de sessão, a Mary falou, não, vem até aqui, você senta aí desse outro lado, coloca essa mão aqui, essa outra mão aqui. And my mom would say, oh, a little more in, a little more out, place your hand right here. Oh yeah, now that's it. E a minha mãe ficava dando instruções. Não, um pouco mais para fora. Não, agora foi demais. Volta mais um pouquinho para dentro. Ah, isso aí. So I learned the flows before I even knew there was books and flows. I learned them by Mary coaching me, here, put your hand here. E, portanto, eu aprendi os fluxos antes mesmo de saber que existiam fluxos, que existiam livros, existiam textos. Eu aprendi os fluxos seguindo as instruções da Mary, que dizia, coloca agora a sua mão aqui, essa outra mão aqui. My mom and I had a monthly session every month after that for the next 40 years.
until she passed. E eu e a minha mãe continuamos recebendo sessões uma vez por mês, pelos próximos 40 anos, até que ela faleceu. But I didn't become a student officially until the early 80s. Mas eu só me tornei uma aluna dela oficialmente no início dos anos 80. And I'll save that story for later. E eu vou guardar essa história para mais tarde. Any other questions for me? Mais alguma pergunta para mim? Rosário, você tem um microfone? Yes, so, sim, nós temos mais perguntas. Temos muitas perguntas curiosas, mas eu gostaria de saber mais sobre uma história que tu contaste algum dia sobre tu perguntares à Mary sobre leitura de pulsos. There are many questions. There are many people that are very curious about all of this. But before I ask you these questions, I'd like to ask you about a story that you usually tell us about a time when you asked Mary about the pulses. So as her long-term student, as I learned that there was a way of listening at the wrist to the pulses. Então, como uma aluna de longo tempo, conforme eu fui aprendendo que existia essa possibilidade da gente escutar os pulsos, tocando aqui a região do punho. Mary used to always say, pulse listening is secret and we do it silently. E a Mary dizia que a prática de escutar o pulso é uma coisa que a gente faz em segredo e em silêncio. And yet we listen to the 12 organ function, we listen to lifestyle, we listen to the numbered flows. There's all kinds of things that can be told through listening here at the wrist. E quando a gente escuta aqui no punho, a gente pode escutar os fluxos de órgãos, a gente pode saber coisas sobre o estilo de vida, a gente pode escutar as travas de segurança de energia, tem diversas coisas que a gente pode ouvir quando a gente escuta os pulsos. And so once I became a student and I would receive my sessions, then I was like, okay, Mary, what do you hear? I want to know. E aí, quando eu me tornei uma aluna dela e recebia as minhas sessões, ela escutava o meu pulso e eu dizia, e aí, Mary, o que você tá escutando? Eu quero saber. And Mary would say, the pulses are secret. E a Mary dizia, o pulso é secreto. So I got on a mission. I figured I could convince her to tell me what she was hearing. E aí eu entrei como se numa missão. Eu achei que eu ia ser capaz de convencer a Mary a me dizer o que ela estava ouvindo no meu pulso. And so when I would lay down for my session with her, I would say, okay, Mary, I want to know, I'm your student, I've been in class, I want to know what you're listening to at the pulse. E aí, antes mesmo de deitar na maca, na cama, eu falava, olha, Mary, eu sou sua aluna, eu estou aprendendo, eu realmente quero saber o que você está ouvindo no meu pulso. So she sat, she got her fingers, she got very quiet, she was listening. E aí ela sentava, colocava as mãos, fechava os olhos, ficava muito quieta, escutava. She goes, lucky me, lucky you. E aí me dizia, sorte minha, sorte sua. And that's all she would say. E não dizia mais nada. She would remind me the pulses are secret. E sempre me lembrando que os pulsos são secretos.
I was even more determined the next time. I'm like, okay, Mary, you can tell me I am your student. I have taken this class, and now you can tell me I know about I would tell her all these things about what I knew. And I laid down and she listened to my pulses. E aí, isso me deixava cada vez mais convencida de que eu tinha que fazer ela me contar o que ela estava escutando. Eu dizia, olha, eu sou sua aluna, eu já fiz tantos seminários, eu sei, eu entendo agora o que você vai me dizer, eu realmente preciso que você me fale, isso vai ser bom para mim, o que é que você está escutando quando você ouve meus. This time she said, hard worker. Dessa vez, ela disse, muito trabalhadeira. So, next time I go and I'm still very determined. Mary, I'm your student. You can tell me. I want to know what you're hearing and when you listen to my pulse. E aí eu chegava da outra vez e falava, Mary, eu já sou sua aluna há muito tempo, eu preciso saber, você tem que falar para mim, eu vou entender o que você disser para mim sobre o meu curso. She got in, she listened, she got really quiet, she would pause, she would exhale. E aí ela foi, colocou as mãos, os dedos ali no meu pulso, ficou quieta, tirou um pouco, expirou, voltou, escutou meu pulso novamente. And then the next time she says, I know all your secrets. E aí disse para mim, eu sei todos os seus segredos. After a while, I gave up. Depois de um tempo eu desisti. And a couple months later, she's listening to my pulse. We're beginning the session. E aí, um tempo depois, ela estava ali, começando a sessão, escutando meu pulso. And she said, I will remember your body to God. E aí ela olhou para mim e disse, eu vou lembrar o seu corpo a Deus. I was so touched. E eu fiquei tão tocada com isso, tão emocionada. And my most amazing story is about my husband and my father-in-law. Mas a minha história mais incrível é sobre meu marido e o meu sogro. When I met my husband in San Diego, and 6 months later, he introduced me to his father. Eu conheci o meu marido em San Diego e alguns 6 meses depois ele me apresentou ao pai dele. And when I first met his father, he asked me what I did, and I said that I studied Jinshin Jitsu, and I'm telling him what it is. E aí, a primeira vez que a gente se viu, ele perguntou o que eu fazia, e eu falei para ele que eu trabalhava com Jinshin Jitsu, e comecei a explicar para ele o que era. And his response to me was quite shocking. He said, "Oh, I know all about that." E a resposta que ele me deu foi bem chocante para mim, porque ele falou assim, eu conheço isso, eu conheço tudo sobre isso. And in my mind, I was thinking, no, you don't. I didn't say that out loud. E por dentro eu estava pensando, tá, sabe sim, mas não falei nada, né? And it turned out that my father-in-law was a horse veterinarian, and when in the early 70s, he was Mary Burmeister's horse veterinarian. E acontece que o meu sogro, ele era um veterinário que cuidava de cavalos, e nos anos 70 ele era veterinário do cavalo da Mary. Turns out, just by coincidence, he and I were in classes together in the early 80s. E, por mera coincidência, ele e eu participamos de seminários juntos, na mesma sala, nos anos 80. And the horse veterinarian that Mary used to always talk about in class was my father-in-law.
E o veterinário que cuidava de cavalos, que a Mary sempre falava durante as aulas, na verdade, era o meu sogro. And he truly did know all about that. E, na verdade, ele sabia tudo sobre jiu-jitsu. And so he said to me, he used to go and have sessions, but she had gotten so busy he couldn't get in anymore. And I said, oh, I'll get you in. E aí ele falou para mim, olha, eu costumava receber sessões com a Mary, mas ela está sempre tão ocupada, nunca tem hora, eu não consigo mais marcar uma hora. E eu ofereci para ele, falei, eu arranjo uma hora para você. I called and made an appointment. Eu liguei, marquei uma consulta. My husband, my father-in-law, and well, at that point, he wasn't my father-in-law. We weren't married yet. But we all three went to have a session with Mary. E aí o meu marido, meu sogro, na época não eram marido e sogro ainda, não tínhamos me casado, mas nós três fomos para receber uma sessão da Mary. And this was I met my husband in 91, so this was after the accident Mary had been in. E eu conheci meu marido em 1991, e, portanto, isso aconteceu depois do acidente que a Mary teve. And she didn't have a facial recognition or a greeting that way. In fact, she would greet you very silently then. E ela não tinha essa capacidade de reconhecer o rosto, ela estava muito mais quieta, muito mais reservada, ela cumprimentava as pessoas muito reservadamente. When he got on the table, Mary very quietly listened to his pulses in silence. Quando ele deitou na maca, a Mary escutou muito calmamente os pulsos dele em silêncio. And then she kind of listened. E aí ela parece que escutou um pouco mais. And she says, she turns and looks at me and says, I've worked on him before. E aí ela vira para mim e diz, eu já trabalhei com ele antes. And indeed she had 20 years prior, and she just recognized him by listening to his pulse. E, na verdade, ela tinha 20 anos antes, mas ela reconheceu, na verdade, escutando o pulso. Both myself and Stan, my husband, we were like, he's an acupuncturist, he listened to the pulse. I do Jinshin-jutsu, I listen to the pulse. And both of us were stunned. She recognized him by his pulse from 20 years prior. E o Stan e eu, né, ele é acupunturista, ele escuta o pulso o tempo todo. Eu pratico jiu-jitsu, também escuto o pulso o tempo todo. Nós dois ficamos simplesmente de boca aberta, porque ela reconheceu o pai do meu marido por escutar o pulso dele, que ela já não escutava há 20 anos. And then she looked at me and said, how come you haven't been working on him? E aí ela olhou para mim e falou assim, e por que é que você não está trabalhando com ele? I said, Mary, I just met him. Eu falei, eu acabei de conhecê-lo. And then she scolded me, you must start working on him. E aí ela me deu uma pequena bronca, você tem que começar a trabalhar com ele. But in class, Mary would say, the pulses, we listen to the pulses, and the pulses will whisper their secrets to the extent we are prepared to listen. E nas aulas, a Mary dizia, a gente escuta os pulsos e aos poucos eles vão murmurando alguns segredos na medida daquilo que nós estamos preparados para ouvir. And truly, pulse listening, I like to do this in silence. I like to listen and let the pulse reveal the lifestyle. And we always, always listen for harmony. Então, quando eu escuto pulsos, eu gosto de fazer isso em silêncio, recolhida dentro de mim mesmo, e aos poucos a gente vai escutando coisas sobre
estilo de vida, mas sempre, sempre buscando ouvir a harmonia. And really, Jitsu Jitsu is about balancing, relaxing, and harmonizing the body. And Mary would say that's where to put your focus. E, na verdade, o Jiu-Jitsu tem a ver com isso, tem a ver com relaxar, equilibrar, harmonizar o corpo. E a Mary dizia, é aí, nesse nível que você tem que ouvir. Okay, questions? Mais perguntas? Sim. Silvano, tu tens alguma outra coisa por aí? Não, ainda não. Não. Então, temos duas perguntas da Melissa, e ela pergunta na primeira o que é uma trava de segurança de energia. We have one question first, being asked by Melissa. She wants to know what is a safety energy lock? A safety energy lock? Well, Mary loved the word. She loved to play with letters and numbers, and safety energy lock for her was a radius. In the early days, she called the areas points, but if you look up the word point in the dictionary, it says a specific place in time or space. And Mary had this epiphany. Oh, sorry. It's okay. Então, uma trava de segurança de energia, para a gente compreender, a gente precisa saber que a Mary adorava brincar com palavras, com números, com a equivalência numérica das palavras. E no início, ela costumava definir as travas de segurança de energia como pontos. Mas olhando o significado da palavra ponto no dicionário, o significado, a definição é um determinado ponto no espaço e tempo. Então, ela começou a definir, ela teve essa epifania, e começou a definir isso como um centro com um raio. And my favorite description of hers is in the self-help books, and she says, safety energy locks, they're our truest friends. E ela, a definição que ela dá de travas de segurança de energia que eu mais gosto é aquela que a gente encontra no livro de autoaplicação. As travas de segurança de energia são as nossas melhores amigas. And the Japanese translation was Eki-ten, which means divine, fluid being. E a tradução do japonês, né? Isso é uma tradução do japonês, a trava é Ki-ten, que é o ser fluido divino. And so if you look at the words divine, emanating from God, fluid, which means movement, and being, a perfect state of essence. Então, se a gente olhar as palavras dessa definição, se a gente olhar fluido, a gente vê que isso tem um movimento, tem uma qualidade líquida de movimento. Se a gente olha a palavra divino, é o que vem de Deus, e ser é a essência de todos nós. And so let's just hold an area like safety energy lock 22. It can have a 3-inch radius. And you can place your hand on the safety energy lock. E se a gente for tocar, por exemplo, a trava de segurança de energia número 22, que eu estou tocando, a gente toca uma área, a gente toca uma região do corpo. And each safety energy lock has a universal meaning, a spiritual name, and a resonance in which we can harmonize the body by holding that safety energy lock. E cada trava de segurança de energia tem uma mensagem, tem um nome espiritual, e ela tem uma ressonância, uma vibração, através da qual, através do toque dessa trava de segurança de energia, a gente vai harmonizando o corpo.
And so as I hold on either, I can cross my hands and hold this way, or I can uncross and hold this way into the 22. E eu posso segurar as travas número 22 dessa maneira, cruzando as minhas mãos, ou não cruzando as mãos, eu coloco meu polegar embaixo da fila e seguro dessa maneira. And I would invite you to go in with your breath and feel into, from the inside out and the outside in, that safety energy lock. E eu convido vocês a experimentar, a sentir essa trava de segurança de energia através da sua respiração. Faz um mergulho profundo. Sente a sua trava de segurança a partir do lado interno do seu ser e depois da parte externa do seu corpo. As I get quiet and hold my safety energy lock 22, I can feel the rhythm of my respiration. I can feel the rhythm of my heartbeat. E conforme eu vou me aquietando, entrando em contato, tocando a trava de segurança de energia número 22, que eu estou tocando agora, eu começo a sentir a vibração, a pulsação da minha trava de segurança de energia. Eu começo a escutar o batimento do meu coração. And so we learn that safety energy lock 22 helps us to adapt, adjust, equalize. E nós aprendemos que a trava número 22 nos ajuda a nos adaptar, a nos ajustar, a equalizar. We'll learn that it's like a railway station. All the flows go through here. A gente aprende que é como uma estação de trem. Todos os fluxos passam por elas. And that it helps in the lung flow. It helps in the large intestine. We use it twice in both of those flows. E ela é utilizada e auxilia o fluxo pulmão, o fluxo intestino grosso. A gente segura nesses dois fluxos, a gente segura as travas 22 dos dois lados. And really, by learning what they mean and where they're located, we can help harmonize jumper cable just about with any project in our body by utilizing our safety energy locks. E conforme a gente vai conhecendo a sua mensagem, conhecendo os seus atributos e a sua localização no nosso corpo, através das nossas mãos, que são cabos de recarregar a bateria, nós vamos tocando essas travas de segurança de energia e harmonizando todo o Mary refers to Jinshin Jitsu as the art of getting to know and help myself. So we learn that there's areas on the body that can help when we unlock them and keep them open, that will help us with any project, health-wise, and spirit, mind, and body. E a Mary chama a arte do Jinshin-Jitsu da arte de conhecer, ajudar a mim mesmo. Então, conforme a gente vai se conhecendo cada vez mais profundamente, e a gente vai conhecendo as travas de segurança de energia, e a gente vai conseguindo nos ajudar. A gente vai conseguindo lidar com qualquer projeto. Porque quando a gente destrava essas travas de segurança de energia, a energia flui com mais liberdade. It's such a beautiful art, and what a gift to have this as a way of jumper cabling and helping ourselves. É uma arte tão linda e é uma maneira de usar esses cabos e recarregar a bateria para a gente ajudar a si próprio. So, and if you have the self-help books, you'll see in the self-help books it says,
they'll lock up or they'll warn us when we're headed toward a project, and they'll say, hey, I need help, I need assistance, just like a truest friend. E se vocês têm os livros de autoaplicação, vocês vão ver lá as descrições e vocês vão ver que as travas de segurança de energia, elas pedem a nossa ajuda, elas nos dão indicações de que estão precisando de ajuda, exatamente como um grande amigo nosso faz. Sara, Yeah. nós temos aqui umas 3 perguntas ainda. A primeira, eu vou adiantar, é sobre alguém que teve Covid. E a Cíntia está perguntando por um passo, alguma autoaplicação para quem pegou Covid, para prevenção do AVC, para não ter trombose, e que a pessoa está muito esquecida. So the first question, we still have 3, is in reference to a person who caught COVID. And the question relates to what postures, what steps, what touch would you recommend to prevent thrombose? Did you say the wrist? I'm sorry, I couldn't understand that. It broke up a little. This is a person in reference, this person had COVID-19 and wants to know something, some touch, some posture to prevent thrombosis or stroke. This is the concern at the moment. And the person is also quite forgetful. So make it really, really simple. Take your fingers a finger breadth apart, and right here in between each of the intercostal, the space between the ribs. Então, vamos simplificar bastante. Você vai colocar, assim, entrelaçar os seus dedos, simplesmente para observar a distância de um dedo entre um dedo e outro, e vai trazer os dedos separados e vai tocar aqui a região intercostal, esse espaço que nós temos entre as costelas aqui no nosso peito. And the 13 helps with the whole immune system, but in between each of the ribs, each of the intercostal area, also helps that string of pearls that are in, the whole lymph system here to help open up the breathing. Então, essa aqui é a região da trava número 13. A trava número 13 é super importante, envolvida no sistema imunológico. Mas, quando a gente toca todos esses espaços intercostais aqui, nessa altura da trava número 13, nós estamos ajudando aquele colar de pérolas que integra o nosso sistema linfático. And really, on so many different levels, this would be helpful because it's also for depth, which would be the big helper to lung function energy. E esse toque também vai ajudar muito a energia da função pulmão, porque nós estamos falando aqui de 4ª profundidade. I would also teach, hold the fingers, go through each one individually. The thumb is like the leader of the parade. The index finger to help get us into flow and perfect circulation. E eu também recomendaria segurar cada um dos dedos da mão individualmente. O polegar, que é o líder da banda, o líder do desfile. O dedo indicador, que nos ajuda, nos permite entrar no fluxo. You can go to the middle finger with your thumb and the palm, and that's like doing a main central. E depois segurar o dedo médio, colocando o polegar no centro da palma da mão,
Isso é como fazer a autoaplicação do central principal. Helps with the whole energetic and the source of energy for the whole system. Então, ajuda a energia e o aspecto energético de todo o sistema. You could show to put the ring finger down and grasp the ring finger with the others resting upon it, especially for COVID, because it helps the lungs and diaphragm umbilicus. Você pode também segurar o seu dedo anular com os outros dedos descansando em cima do dorso da sua mão. E isso aqui vai ser especialmente benéfico para a COVID, porque ajuda os pulmões. Holding this way is going to be extra helpful, because the lungs get so compromised in the whole COVID, and so this would be a really powerful helper. Então, fazer essa postura, segurar o dedo anular dessa forma, com os outros dedos descansando sobre o dorso da nossa mão, vai ajudar muito os pulmões e o COVID, a COVID-19 tem afetado o pulmão, né, principalmente. And then the little finger. E depois o dedo mínimo. And really, that little finger helps us with being present with what is. E esse dedo mínimo nos ajuda a estar presente naquilo que é. Help us to get back into our true heart's path. Nos ajuda a voltar ao caminho do nosso coração. And you could also use palm center to palm center. E você também pode usar essa postura de mão, centro da palma com centro da palma. Connect with that sixth-step source of life. Conectar com a sexta profundidade, fonte da vida. And exhaling, dropping your shoulders, bowing the head. E expirando, soltando bem os ombros, inclinando ligeiramente a cabeça para frente. And I would really put the focus on the exhaling, the letting go down the front. E eu colocaria o foco muito bem nessa expiração. Deixar as coisas irem embora, descendo pela frente do corpo. And then receiving that next breath without effort. E depois receber a próxima respiração sem esforço. So those are some simple things that I would do, make it easy. Então, essas são algumas coisas simples que eu faria facilitar. See, even the dog agrees. Vendo até o meu cachorro concorda. A Cíntia agradece, que Deus abençoe. A irmã dela está muito nervosa com a doença, não é? Após ter passado pelo Covid. So Cynthia is the person who asked this question. Her sister had COVID and her sister is very upset about having gone through this. And Cynthia, thanks you for answering the question. We have Claudia asking about, well, this is a question for a low class, but if you can give us some clues about it in 3 minutes, that's about the time we have to be in this live. It's, what are the debts? Claudia is asking a question that would be the subject of a whole day in the 5-day class. But if you could answer, condense it in about 3 minutes, which is basically the time we have left in this live streaming. She wants to know what debt is. What is? What is a debt?
What is a depth? Depths are states of being spiraling down into matter and back into spirit. Uau! Profundidades são estados de ser que vão espiralando, descendo para a matéria e espiralando de volta para o espírito. And literally from first depth to deep skin, to that key energy, to muscle, to bone, and back to that breath essence. It's an energetic that spirals in and spirals out. Na verdade, é isso. Profundidades são níveis energéticos que vão desde a superfície da pele, pele profunda, essência do sangue, músculos e ossos, ou seja, vão para dentro da nossa própria essência e circulam em espiral de volta para a essência da respiração, a essência da fonte da vida. We will go in. There's so much to what depths are, and we will go into it in great detail in the class. I'll have lots of slides and really the different qualities of how they live within us. No seminário básico, que vai começar agora, dia 11, nós vamos falar com muita profundidade sobre o que são as profundidades, quais são as suas cores, seus atributos, suas qualidades. Vocês vão ver muitas imagens para facilitar a compreensão. Esse é um assunto que vai ser bastante presente no nosso seminário. E acredito que nós temos mais algumas perguntas, mas o nosso tempo está no fim. Então, gostaria de deixar o convite a todos para virem para este seminário básico com a Sara Harper. Vai ser um curso que começa na sexta-feira, dia 11, e vai até dia 20. São 5 horas de aulas diariamente. Vai ser online, através do Zoom, então vai ser qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil, pode assistir ao curso. So, we still have more questions, but we don't have the time to answer them. But I would like to thank you, Sara, and invite all of you to come and take part in this 5-day class with Sara Harper. That's going to start next Friday, the 11th of June, and it's going to go on until June the 20th. And we are going to have 5 hours of class every day, and you will have a very good and very wonderful experience. It's going to be online, it's going to be on Zoom. So it's very easy to participate in any party. Yes, thank you guys so much for having me on today. And I look forward to June 11th. I'll see you bright and early. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada a vocês que estão aqui, obrigada a todos vocês que estiveram juntos comigo aqui. Eu espero ver vocês na próxima sexta-feira, dia 11. Eu vou estar aqui bem cedinho. Sara, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco. É sempre uma alegria, uma leveza estar contigo. So thank you very much, Sara, for being with us here this afternoon. And it's always a pleasure. It's always wonderful to be with you and to hear you talk. Thank you. Thank you so much. So nice.